Aviso de gatilho. Esse podcast tem histórias de abuso sexual. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. Aqui a gente sempre mergulha numa notícia, numa temática. E hoje eu estou na companhia da Clarissa Levi, que é repórter da Agência Pública. Ela que foi uma das jornalistas que fez uma investigação, fez parte da equipe a respeito do caso envolvendo Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia. História que você vai conhecer a partir de agora. Clarissa, seja muito bem-vinda ao Em Detalhes, um prazer falar com você. Oi, Gabriela. Oi para todo mundo aí que está nos vendo, nos ouvindo. Muito bom estar aqui. Bom, eu quero começar essa conversa te perguntando quem foi o Samuel Klein e como que ele criou esse esquema, como que foi para manter esses abusos sexuais, né? Esse esquema de exploração contra crianças e adolescentes. Joia, vamos lá. Então, Gabriela, só para começo de conversa, assim, o Samuel Klein ele é um imigrante polonês que vem para o Brasil no século passado, aí num contexto de fuga da Segunda Guerra Mundial. Samuel Klein é um judeu que teve a família, inclusive, morta em campos de concentração, chega ao Brasil, vem ali para... Depois acaba desembocando perto ali de São Paulo, no ABC Paulista, e é um mascate, uma pessoa que trabalha vendendo várias mercadorias, a princípio, primeiro coisas assim, roupa de cama e banho, e aí, enfim, vai empreendendo ali nesse comércio de itens para casa, compra uma loja chamada Casas Bahia, e aí transforma essa loja numa rede enorme de varejo, né, uma das maiores redes de varejo do país, as Casas Bahia. Bom, esse é o Samuel Klein. Essa história que todo mundo conhece do Samuel Klein, né? Um grande empresário brasileiro que surgiu, enfim, que vendia as coisas ali puxando um carrinho de porta em porta, depois foi crescendo, que criou o sistema de crediário e lojas que atendiam classe C e D, no momento que o varejo não atendia essas pessoas. Esse grande empresário, né? Essa é a Aquela história famosa que todo mundo... história de superação, né? O self-made man, né? Ali. Essa é a história que todo mundo conhece do Samuel Klein. A história que pouca gente, por enquanto, ainda conhece é a história que a gente investigou por uns 5 meses aqui na Agência Pública, que é a história do Samuel Klein, que é acusado por dezenas de mulheres por manter uma rede de exploração sexual de meninas e adolescentes que envolvia violência sexual e exploração sexual infantil em diversos locais, mas também dentro da sede das Casas Bahia, né? Então, o que a gente apurou, a partir primeiro de processos judiciais, depois de conversas com mais de 30 fontes entre mulheres, ex-funcionários da empresa, ex-funcionários da família, é que por ao menos 30 anos, isso é o que a gente consegue cravar, né? 3 décadas, Samuel Klein teria recebido meninas e mulheres em suas casas de veraneio, dentro da sede da empresa, e submetido elas a abusos sexuais, né? O esquema que é denunciado do Samuel Klein é um esquema que envolve atrair meninas, preferencialmente meninas menores de idade, preferencialmente meninas adolescentes ou até crianças, criar com elas ali uma situação hierárquica de poder, submetê-las a abusos sexuais e depois dar recompensas, né? O que configura, então, o que a gente chama de exploração sexual. E aí, no caso do Samuel Klein, são denúncias, inclusive, de esquemas de exploração sexual infantil, né? Então, para começo de conversa, esse é o resumo. Qual era a média de idade quando você diz crianças? A gente fica bastante chocado, né, Clarissa, perdão. Mas para as pessoas terem uma ideia, eu queria te pedir alguns exemplos, né, de alguns casos que talvez tenham te deixado mais chocada durante a apuração, que tenham te marcado mais. Certo.
Tem um caso, que é o caso, inclusive, que a gente narra na abertura da primeira reportagem, que a gente fez denunciando pela primeira vez na imprensa essas denúncias contra o Samuel Klein, que é o caso de uma mulher, hoje em dia, na época criança, que se chama Karina. Karina conta que, aos 9 anos de idade, foi levada pela irmã para a sede das Casas Bahia, em busca de um tênis. Karina vinha de uma família ali, de uma condição socioeconômica muito vulnerável, não tinha tênis para usar, e aí a irmã dela estava há um tempo frequentando a sede das Casas Bahia, onde ela recebia vários presentes após ser submetida a abusos sexuais. E aí Karina vai um pouco em busca desse tênis, levada pela irmã até a sede da empresa, e segundo um relato de Karina, ela até conta que a irmã havia avisado, olha, pode ser que ele queira te dar um beijinho, mas quando ela chega, Samuel já, inclusive, passa a mão nela e já comete ali um assédio muito direto, um abuso. E aí, essa é uma história que eu acho bastante emblemática. Não são todas as vítimas que têm ali 9 anos, 10 anos, 12 anos. Há uma diversidade de idades nesse processo, inclusive, porque é um esquema que durou 30 anos. A gente investigou parte desse esquema, né? A gente conseguiu chegar em parte dessas mulheres. E eram muitas mulheres, então tinham sim mulheres maiores de idade, tinham mulheres menores de idade, mas o que se repete em todos os casos é que a intenção era que sempre se parecessem menininhas. Então, quando às vezes era uma menina de 17 anos, ela tinha que parecer mais infantilizada. Quando às vezes era uma pessoa de 20 anos, ela só entraria pro esquema, só seria aceita no esquema se ela parecesse ser mais nova. E eu acho que o caso da Karina, que eu escolhi comentar, é emblemático, porque ele traz algumas dimensões já do que a gente conseguiu apurar de funcionamento desse esquema. A Karina havia sido trazida por uma pessoa de confiança dela, então uma outra pessoa tinha levado ela para o esquema, que era a própria irmã. Isso é um elemento que se repete nesse esquema do Samuel Klein. Samuel Klein compensava e favorecia aquelas meninas que trouxessem outras. Então, isso é um elemento importante para entender a engrenagem desse esquema. Era sempre assim que funcionava, então. Não. Não? Tem outra Desculpa maneira te dele cortar. chegar a essas crianças, né? Eram sempre pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Isso era sempre pessoas em situação de vulnerabilidade, pela idade e vulnerabilidade socioeconômica. Sempre. Mas Samuel Klein também contou com trabalhos de mulheres que agenciavam, que buscavam meninas, faziam a logística para que elas estivessem nas festas, para que elas estivessem disponíveis para ele no final de semana que ele ia passar em Santos, em Angra dos Reis. Então também tinham o que, enfim, vulgarmente a gente pode falar de, sei lá, agenciadoras, né? Mulheres que agenciavam essas meninas. Então não era só esse agenciamento espontâneo, né? De tipo assim, uma pessoa levar a outra. Mas o caso da Karina é emblemático, e isso se repete em vários, porque as meninas eram recompensadas se trouxessem outras. E muitas vezes levavam uma amiga, uma irmã, até para também ter companhia naquele processo, assim. Então, acho que tem esse elemento de ser trazida por alguém próximo. O outro elemento do caso da Karina que é simbólico e ajuda a explicar o esquema é o fato da Karina ter sofrido esses primeiros abusos dentro da sede das Casas Bahia, que é um lugar onde muitas meninas sofreram seus primeiros abusos, e de os abusos não terem parado só lá. A partir do momento que Karina entra nesse esquema e não consegue muito sair desse esquema, ali, imagina, a gente está falando de uma pessoa, de uma criança de 9 anos de idade, depois de 10, né? Ela vai crescendo nesse esquema, ela passa a infância dela, essa parte final da infância e a adolescência toda dentro do esquema. E aí a coisa se expande, não é só abusos às quartas-feiras à tarde, na sede das Casas Bahia, também um convite para uma viagem para Angra dos Reis, que sai de helicóptero da sede das Casas Bahia. Aí depois também um convite para um final de semana, nas propriedades, nas mansões que ele tinha na Baixada Santista. E aí isso também é outro elemento, assim. E Karina, depois, inclusive tem lá na matéria e vai ter no nosso podcast, os detalhes de como isso se desenrola ao longo da adolescência,
dessas meninas, assim, os impactos que traz? Eu imagino que é indescritível, né? Os impactos que essas mulheres, hoje mulheres, né? Crianças, adolescentes tiveram. Bastante difícil, inclusive, falar sobre isso, né, Clarissa? Agora, assim como o Samuel, o filho dele, o Saul, eu acho importante também incluir nessa conversa, porque ele também tinha o mesmo modus operandi, aliás, é uma pergunta, na verdade, né? Se era sempre o mesmo modus operandi do pai, porque ele também abusou, né, de adolescentes, de mulheres, jovens em situação de vulnerabilidade social, e ele continua solto, mas diferente do pai, ele foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar uma multa, né, de 30 milhões de reais. Como é que aconteciam esses abusos do Saul Klein e quais são as semelhanças, as diferenças, talvez, que você veja de um caso para o outro? Uhum. Gabriela, a gente costuma falar aqui, a partir do que a gente apurou, a partir do que a gente reflete aqui junto enquanto equipe, é um pouco que cada membro da família Klein envolvido em casos de abuso e de violência contra a mulher reflete um pouco a sua geração, um pouco o seu tempo, o seu período histórico. Então, se no caso do Samuel Klein, a gente tinha ali um agenciamento feito por mulheres, mas também tinha, por exemplo, como mecanismo de atrair meninas. O Samuel Klein chegar no apartamento dele em Santos e oferecer 50 reais para todo mundo na rua e formar uma fila de pessoas que recebiam 50 reais. E aí ele convida algumas dessas meninas que estavam atraídas lá por ganhar 50 reais para entrar. Um esquema que eu classificaria como menos profissionalizado, né? Um esquema mais ali, a céu aberto, na luz do dia, chegava em Santos e descarregava um monte de cestas básicas, e aí vinham pessoas pegar essas cestas básicas. Então tinha esse aspecto da filantropia ali, que vinha junto com, então tá bom, você não quer vir tomar um café da manhã comigo? Vem tomar um café da manhã comigo e tal. O Samuel tinha, assim, pessoas que trabalhavam para ele, agenciando meninas, pelo que as nossas apurações indicam, mas não era só isso. Agora, o esquema do Saul já é um esquema com algumas diferenças e também em outro período histórico, assim. As principais denúncias de pessoas que contam terem sido aliciadas para o esquema do Saul Klein, elas vêm sempre via intermediárias que, segundo as denúncias, estavam trabalhando diretamente no esquema. Então, assim, meninas que estavam em busca de, por exemplo, uma carreira de modelo, ou de fazer freelas ali para marcas e tal, que estavam de alguma maneira inseridas ali nesse universo ali um pouco de modelo. Recebem convites para supostos trabalhos, que não são trabalhos, que quando a menina chega, alguém vai e explica, fala, não é bem isso, na verdade, esse casting não vai funcionar assim, não vai ter o casting, mas aqui tem um cara muito rico, muito interessante aqui, que quer te conhecer, se você der certo com ele, se ele gostar de você, você vai ganhar muito dinheiro, muito mais do que ganharia no casting. E eu também eu coloco em outros castings. E aí a menina, assim, pega de surpresa, mas o que vai acontecer? Não, nada, ele só quer te conhecer. E aí a menina sofria na sequência um abuso sexual violento, né? Tem muitas histórias do Saul que se repetem assim. Para além dessas meninas que já estavam inseridas ali, ou com alguma proximidade, sendo convidadas para estar inseridas nesse universo de casting, de indústria da moda e tal, tem histórias de outras meninas agenciadas nas próprias escolas. Então, essa coisa de porta de escola, porque Saul Klein, segundo as denúncias, também tinha essa preferência por meninas mais jovens, que aparentassem ali um certo ar infantilizado, uma idade menor, assim. E aí tem algumas diferenças, assim, porque o grosso dos casos denunciados, investigados do Saul Klein, os abusos acontecem em casas deles de veraneio, aqui no interior de São Paulo e tal, mas já não é a sede da empresa vinculada. É importante sim mencionar que Saul Klein, durante muitos anos, teve um cargo alto na Casas Bahia e que há denúncias que pesam contra ele no período em que ele estava
trabalhando na empresa, né, da qual ele é herdeiro. Mas no caso do Saul Klein, as nossas investigações não apontam uma utilização direta da estrutura da empresa, da logística da empresa, para esses abusos e essas violências, que no caso do Samuel é muito diferente, né? São a sede da empresa, é o helicóptero da empresa, são os produtos da empresa dados para essas meninas como alguma forma de estratégia para mantê-las dependentes financeiramente do esquema. Então, tem um pouco essas diferenças. Sem dúvida, é muito importante você ter pontuado. Clarissa, por que você acha que lá em 2021, quando vocês fizeram essa investigação, essa série de reportagens, né, não foi um escândalo nacional? Porque as histórias são chocantes, né? E as Casas Bahia são quase um símbolo, né, nacional. Eu me lembro, enfim, há algumas décadas, essa loja todo mundo comprava, né, nas Casas Bahia, assim, não existia assim, para muita gente, né, para classes menos abastadas, inclusive, era a única opção fazer a compra nas Casas Bahia, então era muito conhecida, né? E também te pergunto, aproveitando, por que não foi, você acha, esse escândalo, a importância do jornalismo independente, do trabalho que vocês estão fazendo. Inclusive, aproveito para parabenizar você, toda a equipe, por todo esse trabalho, para produzir esse podcast, né, que vocês estão fazendo, né, já começaram. Vamos começar a fazer agora que conseguimos a ajuda das leitoras, dos leitores, das nossas aliadas e aliados da agência pública, né, que a gente tem um modelo de financiamento coletivo aqui na Pública. Depois posso falar um pouco mais disso, claro, porque por favor. Tem tudo a ver com essa história, assim, né, tem tudo a ver com essa história. Olha, Gabriela, é difícil, né, imaginar que a gente, aqui no Brasil, conhece mais os escândalos de violência sexual de empresários americanos, como Harvey Weinstein, como Epstein, do que o caso de um empresário brasileiro, né, de uma empresa tão conhecida, tão presente no cotidiano de tantas pessoas e que acumulou tantas vítimas ao longo de ao menos 30 anos de abusos, assim. Pra gente é muito difícil, assim, até hoje, olhar para essa história e ver que as pessoas não conhecem essa história, que o caso das Casas Bahia, né? As Casas Bahia enquanto marca, e o próprio fundador das Casas Bahia conseguiu abafar essa história, conseguiu empurrar essa história para baixo do tapete por todos esses anos. E como a gente tem falado aqui, conseguiu manter esse esquema de exploração sexual por ao menos 30 anos sem ser incomodado nem pela justiça, nem pela polícia e nem pela imprensa. E aí, aqui, chegando na tua pergunta, na imprensa, né? Quando a gente foi começar a investigar essa história, ali no final de 2020, tinha saído uma nota na Mônica Bergamo sobre o caso do Saul Klein, uma reportagem feita pelo Pedro Lopes no UOL sobre o esquema do Saul Klein, e uma reportagem no Fantástico que falava também, tinha várias denúncias sobre violência sexual envolvendo o Saul Klein. Mas, quando saíram essas matérias, não tinha nada sobre Samuel Klein. Então, existia ali Saul Klein, e, por exemplo, na matéria do Fantástico, que saiu na Globo, existia Saul Klein, filho de um grande empresário paulista. Que empresário é esse? Simplesmente o fundador das Casas Bahia, né? Saul Klein, herdeiro do Império das Casas Bahia, mas isso não aparecia, né? Quando isso aconteceu, a gente já estava atrás da história e a gente falou, gente, isso não é possível. Ninguém vai falar Samuel Klein, ninguém vai falar Samuel Klein. Que loucura, porque naquela altura existiam processos judiciais de vítimas do Samuel Klein que não estavam em segredo de justiça. Então, poxa, sei lá, a gente jornalista, né, vai investigar alguém, se eu vou investigar o Saul Klein, vou digitar Klein lá, no site do TJ São Paulo, no Jus Brasil, em que outras ferramentas a gente usa, e vai aparecer Samuel Klein em algum lugar. Ou, né, a gente vai tentar apurar, o Saul Klein é filho de quem? E quando a gente percebeu que a denúncia era só contra o Saul, e não se tocava no nome do Samuel Klein, a gente falou, bom, isso é sintomático, bom, talvez a imprensa comercial
não vá falar sobre Samuel Klein, então vamos fazer a nossa investigação com calma, né? Essa foi uma decisão aí do Thiago Domenici, que coordenou o nosso trabalho de apuração aqui na Pública. Então, vamos investigar o Samuel com calma, porque só a Pública pode dar essa história. E aí, uma coisa muito... Porque pra gente foi muito difícil, e claro que pra gente é um pouquinho difícil, mas para as vítimas é muito mais difícil, e até difícil falar sobre, é porque essa é uma história que já era conhecida, né? A gente chega para conversar com uma pessoa, e a pessoa fala assim, mas há tantos anos atrás um jornalista esteve aqui, e nunca saiu nada. Lembra do momento que a gente liga para um advogado que representava 6, se eu não me engano, 6 ou 5 mulheres que buscavam uma indenização do Samuel Klein por conta dos abusos sofridos na infância e na adolescência. E a gente liga para esse advogado e fala, bom, né, somos da mídia independente, estamos buscando contar essa história, estamos fazendo uma investigação, queria saber se a gente pode conversar com o senhor e também conversar com os teus clientes, para nós seria muito importante ouvi-las. E aí esse advogado responde no telefone, fala, eu não sei se vai dar, eu não sei se eu vou poder ajudar, porque há 4 anos atrás o repórter de um jornal esteve aqui, eu reuni as vítimas, foi uma tarde difícil para elas choraram, foi um desgaste e nunca saiu nada. Desculpa, eu não sei se eu vou poder te ajudar. De um grande meio de comunicação, ele nunca te De um disse. grande meio de comunicação, de um dos principais jornais do país. E isso não foi só de uma vítima, isso não foi só num caso. Então, a gente foi ao longo do tempo percebendo que outros colegas jornalistas sabiam dessa história. E aí a gente sabe que a responsabilidade não é, sei lá, do repórter, né, que foi lá cobrir a história. É uma responsabilidade dividida aí e com, né, o que conta, a gente sabe, né, as estruturas de poder dentro do jornal. O repórter que vai lá e escuta a história, ele é o elo mais fraco dessa estrutura de poder. Normalmente ele batalha muito para conseguir apurar uma história dessa, né? E não vem dele. E uma história como essa é muito complexa, né? Muito difícil, exige muito tempo, muita estrutura. Imagina, fomos uma equipe de 6 pessoas, quase que 5 meses dedicada a isso, 4 meses, não me lembro ao certo agora. O custo que isso tem, né? O investimento que o veículo pode fazer de falar assim, não, tudo bem, vocês 4, vocês 6, fiquem fazendo só isso, fiquem fazendo só essa investigação, que poderia render algo muito forte, poderia render menos. Porque, enfim, faz muito tempo e tal. Então, mas aí, para resumir, o fato é que quando a gente publica a matéria, a gente já imaginava que seria difícil que outros veículos entrassem na apuração, mas a gente não imaginava que a história seria ignorada e que a história seria abafada. Porque é isso, assim, é um caso de interesse público nacional, é um caso que envolve editoria de economia de empresas, é um caso que envolve editoria de gênero de mulheres, é um caso que envolve várias dimensões, assim, e por mais que talvez a gente soubesse que a imprensa comercial não ia fazer o esforço de tentar seguir investigando, né? A gente imaginava que algum tipo de repercussão teria para além, teria alguma nota noticiosa, sabe? Do tipo, Samuel Klein é acusado de algo. Porque se a gente for pegar, abrir, por exemplo, agora o estado de São Paulo, a gente vai ver que tem mais de 12 matérias repercutindo o caso do Epstein nos Estados Unidos. Quem é o Epstein? Tipo, a importância do Epstein para os leitores brasileiros. O Samuel Klein não interessa para os leitores brasileiros, né? A Casas Bahia, uma empresa gigante de varejo envolvida em denúncias, em acusações, né? Numa investigação sendo citada por um site, numa investigação que indica que abusos sexuais teriam sido cometidos usando a estrutura da empresa por anos. Não interessa, né? Ao leitor brasileiro. É surreal, é surreal. É surreal, assim, o peso, ou a ausência de peso do critério jornalístico, né, no silenciamento dessa cobertura. E daí a importância do jornalismo independente, né? Quero ouvir um pouco você falar sobre o financiamento, saber qual a previsão que vocês têm de produção e uma previsão de estreia, talvez, né? E o que vocês pretendem trazer, eu sei que vocês ainda vão apurar, mas, enfim, você já percorreu junto com a equipe esse caminho uma vez lá em 2021. Então, o que vocês querem trazer de inédito, né? Um novo formato em podcast, mas o que vocês querem trazer de novo em relação à série de reportagens que vocês fizeram lá em 2021? Bom, acho que a nossa vontade, o nosso objetivo, e
no que está nos movendo agora, é tirar essa história debaixo do tapete, né? Essa história, ela foi abafada. A gente tem a clareza disso. E aí, o nosso objetivo é jogar a luz sobre essa história de um jeito que consiga chegar em mais pessoas, e aí a nossa escolha por fazer um podcast que chegue em mais ouvidos, né? É uma história que tem várias nuances, é uma história que diz muito sobre o nosso país, é uma história que não é só sobre Samuel Klein, sobre Saul Klein, é sobre outras pessoas, inclusive, envolvidas nesse clã familiar, é sobre uma grande empresa, né? É sobre a cobertura da imprensa também, a atuação ou não atuação da polícia, e também sobre como a justiça lida ou deixa de lidar com casos de violência contra a mulher. E, sobretudo, acho que é uma história também sobre quais sujeitos podem ser vítimas de violação no nosso país e não serem reparados jamais, seguirem sendo vítimas e injustiçados. Eu acho que tem um elemento muito forte dessa história que a gente quer trazer no podcast, muito importante, que é mostrar que, tudo bem, essa história foi abafada na imprensa, tudo bem, essa história foi abafada na polícia, tudo bem, essa história nunca andou na justiça. Beleza, o caso do Saul agora andou na justiça trabalhista, mas é na esfera da justiça trabalhista, né? Existe É um pequeno processo. passo. É um pequeno prazo. Tem um processo da esfera criminal, né? Tem uma investigação. Como é que tá essa investigação? A gente também quer mostrar isso no podcast. Mas, por mais que essa história tenha sido abafada também nessas 3 dimensões, digamos aí, dessas instituições, esses não eram casos desconhecidos da população. As pessoas que viviam no entorno da sede das Casas Bahia, quem trabalhava na sede das Casas Bahia, via as meninas subindo para o escritório do Samuel rotineiramente. Imagino que nas casas de veraneio também, né? Movimentações, suspeitas. Eu acho que tem um elemento um exemplo que eu posso dar, que também nos move na vontade de fazer esse podcast ganhar corpo e fazer ele chegar em mais ouvidos, que é uma história do Samuel Klein, que é o seguinte: ele tinha um apartamento na Ilha Porchat, que na época era um lugar super chique e tal, com prédios de luxo, apartamentos pé na areia. E Samuel Klein compra esse apartamento e começa a frequentá-lo de quintas a domingo, sempre atraindo meninas para irem visitá-lo. E, enfim, meninas que ele atraía para o esquema de exploração sexual. E uma das formas dele atrair essas meninas era que ele distribuía dinheiro na calçada do apartamento. E aí isso começou a gerar um fluxo de pessoas. Que chegava quinta-feira, várias pessoas iam lá para ganhar esse dinheiro. Enfim, né, uma vizinhança ali em vulnerabilidade socioeconômica. E, para além dessas pessoas que se juntavam, né, dessas pessoas pobres que se juntavam na frente desse prédio de luxo, tinham também as meninas que subiam no apartamento dele e que também eram meninas empobrecidas e que lotavam os elevadores, subindo rotineiramente para o apartamento do Samuel Klein. Isso a gente apurou. E aí, o que acontece nesse edifício? Em determinado momento, os vizinhos ficam muito incomodados com essa aglomeração de meninas pobres subindo pelo elevador, com essa aglomeração de pessoas empobrecidas em frente ao prédio. E aí, os vizinhos se organizam e fazem um abaixo-assinado para tirar o Samuel Klein do condomínio. Tá certo, eles tiram o Samuel Klein, mas não tem nenhuma denúncia no Conselho Tutelar contra o abuso de menores. Né? Eram meninas, crianças, adolescentes que frequentavam o prédio, que eram vistas, essas meninas incomodaram, mas não tem nenhuma denúncia no Conselho Tutelar de São Vicente ali, onde fica a Ilha Porchat, e eu acho que isso é muito simbólico, né? Tinha muitas pessoas que conviveram com essa história e que naturalizaram e normalizaram esse abuso. E essa história também é sobre isso, essa história é também sobre uma vítima que fala: poxa, Clarissa, não sei se eu vou conversar com vocês nesse podcast, porque vão me julgar, porque vão falar, mas por que eu voltava lá? Mas eu não precisava ir, E a gente não pode nem garantir que não vão fazer isso, porque a gente sabe que a gente tem uma sociedade extremamente patriarcal, que coloca a culpa nas mulheres, nas vítimas, então, realmente, né? É compreensível que essa pessoa não queira dar esse depoimento. A gente está chegando ao final do episódio, Clarissa, mas queria pedir para você responder rapidinho a respeito de uma data de estreia, se vocês têm essa previsão, e sobre
reparação, né? O Samuel, ele morreu em 2014. Até por isso eu imagino que tenha sido possível trazer essa história à tona, né? Uma pessoa que consegue manter um esquema desses de abuso por 30 anos e não ser descoberto é alguém muito poderoso. Eu tô vendo aqui pela história, enfim, você contando é bastante claro isso. Que tipo de reparação pode ser feita na justiça ainda para essas vítimas do Samuel? E também queria saber quais os outros tipos de reparação que vocês conseguiram ou que você imagina que vocês podem conseguir para a sociedade mesmo, né? Porque houve até uma sugestão, um projeto de lei motivado pelas reportagens da Pública lá em 2021 para reparação civil para vítimas de abusos sexuais. Isso é importante também, né? Então, juntar isso numa resposta que é um caso bastante complexo, né? Eu poderia ficar muito tempo ainda falando com você sobre ele e a gente, com certeza, todo mundo que está acompanhando, assim como eu, a gente vai querer ouvir o resultado no podcast, mas vamos lá tentar resumir isso para fechar a nossa conversa. Obrigada, Gabriela. Acho que essa é uma dimensão muito importante dessa história e é importante a gente olhar para isso também. Porque tem vida pela frente aí, né? Inclusive dessas mulheres, dessas vítimas. Infelizmente, no caso do Samuel Klein, os crimes, né? Samuel Klein morreu, então na esfera criminal a coisa não pode andar, né? Ele não pode ser culpabilizado. E na esfera civil, os processos que pedem indenização por ter sofrido os abusos, eles, em sua grande maioria, foram considerados prescritos. E aí, aqui a gente tem um elemento importante que tem a ver com o projeto de lei da Sâmia e com essa discussão jurídica, que eles são considerados prescritos não exatamente porque se passou muito tempo dos abusos, mas porque passou muito tempo desde que a pessoa sofreu o abuso e buscou a reparação na justiça. Então, você tem ali casos de meninas, por exemplo, que aos 14 anos sofrem esse abuso, que crescem, chegam à sua vida adulta e talvez lá perto dos seus 40 anos falam, nossa, eu estive sofrendo um abuso sexual. Nossa, eu passei 2 anos da minha vida imersa num esquema que era de exploração sexual. Eu não queria, eu não tinha poder de decidir se eu voltava lá ou não, porque eu era menor de idade. E aí essas pessoas percebem, elaboram sobre esses abusos sofridos já muitos anos depois. Então, quando elas buscam a justiça considera que a idade, o ano começou a contar ali a partir dos 18 anos e que a coisa está prescrita. Então, nenhuma delas teve reparação, nenhuma das vítimas do Samuel? Na justiça, não. Acho que existem outros caminhos para reparação, né? Inclusive, eu acho muito interessante a gente observar que existia um instituto chamado Instituto Samuel Klein, um instituto gerido por 2 netos do Samuel Klein, Natalie Klein, Rafael Klein, um instituto que inclusive investia dinheiro em ONGs e em iniciativas para a defesa da primeira infância. Esse instituto, depois que a gente publica a reportagem, ele é suspenso e retiram o nome Samuel Klein. É um instituto que gere parte dos fundos aí desse império empresarial. Então, uma coisa que se faz em outros países, né, nesse sentido da reparação, é também a iniciativa privada ou o terceiro setor exercer ou elaborar alguma via de reparação para algumas pessoas, para algumas vítimas e tal. Acho que a gente tem a dimensão da justiça, a gente tem a dimensão burocrática e institucional, mas existem outras dimensões também da vida, né? E eu aqui gosto de pensar caminhos, enfim, acho que são muitos caminhos. A gente tem visto ao redor do mundo um aumento de casos de abusos cometidos por pessoas com grande poder sendo, enfim, revelados, né, muitas vezes pelo jornalismo profissional, e acho que se abre todo um universo aí de possibilidades de se pensar caminhos de reparação, assim, né, acho que há caminhos a se pensar. Claro que não é a gente do jornalismo que vai pensar esses caminhos, mas tem muita gente aí engajada em garantir direitos e garantir reparações que acho que pode pensar esses caminhos. E eu acho que um dos sentidos que também essa história tem
um sentido menor, mas que ainda assim existe, é um pouco a reparação de ter a história contada, né? De ter a voz ecoada, assim. E aqui na Pública a gente busca trabalhar nessa linha, porque é o nosso trabalho, né? Eu acho que não está no lugar da reparação, mas está em algum lugar de legitimação dessas vozes que foram silenciadas ou que nem puderam ser escutadas, né? Muitas dessas meninas, às vezes, tentaram denunciar ou nem se consideraram legítimas o suficiente para fazer a denúncia. E aqui no nosso trabalho na agência pública, a gente busca poder ecoar, dar vazão e amplificar essas vozes silenciadas, assim, vítimas de violações de direitos humanos. E aí, já fica aqui, né, um apelo, um pedido, gente, muito sincero, porque o nosso trabalho é um trabalho que não conta com financiamento de grandes empresas, que conta justamente com o apoio de pessoas que acreditam na importância, assim, de amplificar vozes pouco ouvidas na nossa sociedade, né? A gente tem um programa de contribuição financeira recorrente, que é o que nos ajuda a fazer projetos mais independentes, assim, projetos que a própria Pública pensa e viabiliza, e que tem liberdade total, assim. E contem com a gente, Clarissa, aqui no ICL também. Que legal, que a gente, que legal. A gente também faz parte do jornalismo independente e é um projeto importantíssimo. Pode contar com a gente para apoiar vocês, enfim, nessa divulgação. Quero muito que chegue a muita gente, porque de fato não teve a devida importância, né, assim, em termos de divulgação, a gente pode dizer isso, né, e realmente esse caso tem que chegar em muita gente, então podem contar com a gente. Quero te dar parabéns mais uma vez pelo trabalho, foi um prazer conversar com você, Clarissa, eu adorei a nossa conversa. Então, mais pra frente, eu espero a gente conversa de novo para você poder falar mais sobre quando o podcast estiver pronto. Vocês têm uma ideia? Ainda não? Gabriela, é uma coisa pro ano que vem. Tá. A gente pensa aí pro próximo ano. Tem muita água para rolar, mas eu quero muito poder voltar aqui, ou alguém da equipe voltar aqui para contar atualizações do projeto, né? Enfim, pra gente também é muito bom poder estar junto e expandir as nossas redes, assim, né? Expandir as nossas conexões, né? Eu acho que é muito interessante esse processo, então eu também te agradeço muito pelo convite e vou te manter atualizada aí do projeto. A gente vai falando. Combinado. A Clarissa Levi, que é repórter da agência Pública. Um beijo, seja sempre muito bem-vinda aqui no Em Detalhes e a gente já tem um encontro, então, marcado. Você ou, enfim, toda a equipe da agência Pública é muito bem-vinda sempre aqui. Um beijo, até a próxima. Um beijo grande, até, e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Acompanho. Vocês também. O videocast Em Detalhes fica por aqui. Como você sabe, o ICL é um veículo 100% independente, com zero publicidade e zero monetização. É o apoio da nossa comunidade ICL que torna nosso trabalho possível. Então, participando do ICL, você não só colabora com a nossa causa, como também ganha acesso a centenas de cursos com professores renomados. Nessa semana de independência, estamos também com vários bônus especiais para quem se inscrever, mas só valem até sexta-feira esses bônus, dia 8 de setembro, então você não pode perder tempo. E tem mais. Hoje, para quem ouve o podcast na segunda-feira, dia 4, às 8h30 da noite, os membros do ICL vão ter acesso a um debate entre Heloísa Vilela e o Eduardo Moreira. Eles vão conversar sobre a tentativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, censurar veículos independentes, como o ICL, o Congresso em Foco e também a Agência Pública, qual faz parte a Clarissa Levi, que a gente conversou agora. Então apoie o jornalismo independente, acesse icl.com.br e se inscreva. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, do Em Detalhes, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira, e você também pode acompanhar o Em Detalhes pelas plataformas de áudio. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos, do André Campedelli e da Débora Maganha, e às 6h da noite eu volto com o ICL Notícias, segunda edição. Vai ser comigo, com o Chico Pinheiro e com o Chico Sá. Até mais. Estamos em guerra pela independência.
Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.